eram duas contra uma. Simplesmente uma dando em cima do meu namorado e a outra instigando pra que ela fizesse aquilo. Duas contra, sabe, eu. E aí, na hora, eu fiquei ali vendo se eu escutava, né, mais alguma coisa. Só que aí eu acho que elas perceberam que o telefone tava ligado. E aí elas falaram, tentaram me chamar pra ver, né, só pra saber se eu tava ouvindo. E eu fiquei calada, fingindo que não tinha ouvido nada. E aí desligaram e eu fingi realmente que não ouvi nada. Daí eu fui mandei uma mensagem pro meu namorado pedindo pra que ele fosse até a minha casa, que eu queria conversar com ele. E ele foi. Quando ele chegou lá, eu questionei ele, perguntei se tava acontecendo alguma coisa entre ele e essa minha amiga. E foi aí que ele falou assim, vou te mostrar uma coisa. E daí ele me mostrou. Quando ele virou o celular pra mim, ela tinha acabado de mandar uma mensagem pra ele. E tinha várias e várias mensagens que ela mandava pra ele e ele não respondia. E eu perguntei pra ele por que ele não tinha me contado aquilo antes. E ele falou que tinha medo de me contar porque todas as vezes em que ele tentou falar sobre ela comigo, eu dava patada nele. Eu ficava falando pra ele parar de falar dela, que eu não queria ouvir. E ele tinha medo que ele me falasse e eu, tipo assim, terminasse com ele pra continuar a amizade com ela. E eu falei pra ele, tá, mas agora você tinha uma prova, né, que eram as mensagens que ela tava te mandando. E ele falou, pediu desculpas, disse que sabia, mas ele ficava nervoso e não sabia como me contar. Gente, tudo bem, ele pode ter errado um pouquinho de não ter me contado, mas eu super acreditei nele porque eu ouvi ela falar no telefone que ela mandava mensagem pra ele e ele não respondia. Então eu entendi que realmente ele não dava essa confiança que ela tava querendo. E aí na hora que ela tinha mandado mensagem, né, e também não tinha respondido, eu fui e peguei o celular dele e mandei um áudio falando pra ela. Por que ela tava mandando mensagem pra ele? Na hora, ela escutou o áudio, né? Dá pra ver o azulzinho. E aí ela só ficou um tempo sem responder. E depois ela retornou falando que ela tava precisando falar com ele sobre um assunto, que ela ia pedir uns conselhos. É porque ele também tem uma questão da profissão dele, que ele ajuda outras pessoas, né? Então ela se queria pedir uns conselhos pra ele com relação a isso. Aí vocês vão perguntar, mas como é que ela tinha o número dele? Então, desde que a gente começou a namorar, e sempre foi assim, a gente tinha um grupo no WhatsApp. Onde nesse grupo ficava eu, ela e elas duas, entrou ele e tinha mais uns amigos. Então, tipo assim, era um grupão com várias pessoas que normalmente a gente marcava pra sair juntas. Então foi dali que provavelmente ela pegou o número dele. Enfim, ele não tinha o número dela registrado, assim, no celular dele, mas eu sabia que era dela. E ali eu entendi, falei pra ela que ela não precisava ficar mentindo pra mim, que eu já sabia o que tava acontecendo e que eu tinha ouvido o que elas duas tinham falado. Vocês acreditam que depois desse dia elas não vieram falar comigo? Em nenhum momento elas vieram atrás de mim. Elas não vieram se explicar, elas não vieram pedir desculpa, elas simplesmente sumiram, se afastaram de mim e eu me afastei delas. Tipo assim, elas nem sequer tentaram fingir que se importavam ou inventar alguma desculpa. Não, quando eu falei pra ela, olha, eu já sei que vocês falaram isso, elas simplesmente viraram de costas e cagaram pra mim, digamos assim. E bom, eu e esse meu namorado, a gente não tá mais junto, mas não foi por essa questão, foi por uma outra situação que foram acontecendo depois. E elas duas ainda são extremamente amigas e tudo mais, mas eu me afastei completamente. E é claro, as pessoas, né, que sabiam da nossa amizade, às vezes vêm, perguntam o que aconteceu, e eu vou e falo, não tem por que ficar escondendo, eu não fiz nada de errado. Não fui eu que fiz besteira e eu vou e falo. Mas é claro, de lá elas vão, diz que é mentira, tudo. Enfim, acabou que a gente se afastou. E foi assim que eu descobri o tipo de pessoa com quem eu tava andando. Pessoas que eu andava há anos, que eu conhecia, confiava, estavam me apunhalando pela costa. E o pior que não era nenhuma, era as duas. Mas enfim, essa história de